Pai, obrigado por essa noite. Senhor, como eu tenho orado todas as semanas, Pai, que agora o Senhor cale as nossas vozes externas, os nossos pensamentos humanos, e que nós possamos mergulhar, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Te bendizemos, Senhor, te engrandecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs na nossa vida, Pai, e te agradecemos por isso. Mas agora, Senhor, nos conduza, Pai, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que nós possamos sair daqui transformados, renovados, restaurados. Com o nosso vigor, Senhor, totalmente, Senhor, fortalecido em Ti. Fala conosco de uma forma sobrenatural. Flua em nós e através de nós. Para que a Tua igreja seja tocada. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor está promovendo, Pai. Eu quero ser partícipe de tudo que o Senhor está fazendo. E que essa noite seja uma noite de abundância. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar uma mensagem para vocês hoje. Que é algo que cada dia se fala mais. E cada dia se cria mais e mais opiniões diferentes. Eu confesso para vocês que antes de eu conhecer o Lifehouse há 4 anos atrás, eu nunca tinha visto falar, ou melhor, falar sim, porque é uma palavra que todo mundo fala. Mas eu nunca tinha ouvido alguém pregar com tanta clareza a respeito de graça. Com tanta profundidade a respeito de graça, até que eu cheguei no Lifehouse. E eu confesso para vocês que vindo de uma igreja muito tradicional, eu tomei um choque. Eu falei, uau, o que é isso? Ou é muita heresia, ou é muito de Deus. Ou esse pastor está meio demoniado, ou ele está cheio demais de Deus. Porque a palavra graça, a gente sempre ouvia. Sempre aprendeu que graça é a pessoa de Jesus Cristo. Mas com profundidade a nosso respeito de que hoje eu não sou mais pecador, e sim santo. Isso mexeu comigo. Porque quando eu falo para a igreja, quando você ouve a expressão que você não é mais santo, que você não é mais pecador, que você é santo, a primeira coisa que vem na minha cabeça e na sua cabeça, hoje não mais na minha, mas espero que também não mais na sua, e que espero que se ela está vindo, você seja liberto hoje desse sentimento e pensamento. Mas a primeira coisa que nos remete quando alguém fala para você, ei, você não é mais pecador. Você começa a lembrar dos erros que você comete. E você fala, como pode alguém como eu não ser pecador? Como pode alguém falho e errôneo como eu? Eu faço um monte de coisa que eu não devo. Esse pastor vem e diz que eu não sou mais pecador, eu sou santo. Mas eu tenho consciência de que eu ainda peco. Esse talvez seja o grande dilema da igreja. Esse talvez seja a grande dificuldade de quem prega uma graça verdadeira hoje. Porque existe uma graça barateada sendo vendida por aí. Uma graça soberana onde uma vez salvo, salvo para sempre. Eu quero dizer para você que você está numa igreja que não crê assim. Nós cremos na salvação por mérito de Jesus. Mas nós cremos em algumas coisas que nós vamos falar hoje para vocês, que vocês precisam entender. Uma vez que eu vivo a minha vida, eu morro a minha morte. E se eu morro a minha morte, eu não sei você, mas eu não tenho a habilidade de ressuscitar. Alguém tem? Agora, se você vive a vida dele, você morre a morte dele. E se você morre a morte dele, a minha Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Porque ele há de nos ressuscitar, porque nele há vida. Só que aí a gente começa a torcer o nariz para essa graça. No começo, quando nós viemos para cá, a gente falava para as pessoas assim, nossa, eu estou numa igreja que prega graça. Como se todas as igrejas não pregassem graça. E as pessoas olhavam para nós e diziam, está desviado. É exatamente isso que o TH e a Gabi foram, esses dias eu vou te falar, eu não vou falar o nome do santo, tá, TH?
Mas foram jantar em algum lugar e perguntaram para ele: onde vocês estão congregando? A gente está lá no Life House. Não, eu quero saber qual igreja que vocês estão. Porque acha que toda a igreja está pregando essa graça barateada. Nós temos sim uma parede preta, nós temos sim uma fumaça que o Marcelo não cansa de soltar. Nós temos sim um ambiente de adoração com as luzes apagadas. Nós temos sim um pastor que prega de barba. Mas nós temos muito mais do que isso, que é a presença do Altíssimo reinando em nós. O resto é conversa. E se você acha que aqui você pode continuar vivendo uma vida de pecado, eu quero dizer que você está muito enganado. A diferença é que nós temos paciência no seu processo. Nós aceitamos a todos, não a tudo, mas temos a convicção em nós que todos vêm com tudo. Jesus disse assim, ó, ei Lázaro, vem para fora. Ele trouxe vida a Lázaro. Mas ele olhou para quem estava ao redor e disse, agora desenrole as faixas. O processo de Jesus é nos salvar. Mas agora cuidar e desenrolar as faixas é o processo da igreja. E aí as pessoas confundem. Porque nós amamos, porque nós cuidamos, porque nós somos amorosos. De que você pode fazer o que você quiser e pode sair lá fora e ser o pior pecador que você quiser. Amém, você pode todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você está numa igreja que crê numa graça que transforma, que restaura. Mas que antes de te transformar, ela te salva. E depois que ela te salva, aí então, processualmente, o Espírito Santo, que é o penhor, que é o selo da promessa, ele vai nos ensinando a viver numa vida santa, justa e piedosamente. Pastor, você é maluco? Isso é o que a tua igreja crê. Isso é o que a tua igreja acredita. Você faz parte dessa casa? Então você precisa crer nisso. Pastor, mas tem perdão? É óbvio. João disse, cheio de Deus, que aquele que diz que não tem pecado é diferente de ser pecador. João disse que aquele que não peca, João não disse que aquele que é por identidade pecador. Porque a nossa identidade no momento que aceitamos a Jesus, ela foi restaurada instantaneamente. Eu disse aqui quinta-feira que não é processual, não existe fases, é momentânea. Aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Então você está salvo no seu espírito, restaurado ao plano original. A sua identidade foi devolvida. Mas a sua alma, aonde estão as suas emoções, os seus sentimentos, ainda deseja o que ela não pode desejar. Ainda quer pegar aquilo que você não pode pegar. A sua alma, homem, ainda olha a mulher que você não deveria olhar. A sua alma, homem, ainda entra num site de pornografia que você não devia entrar. A nossa alma ainda fura o sinal vermelho e xinga quando passa na nossa frente. A nossa alma gera coisas que o nosso corpo traz à existência. E aí a gente acha que por conta de o nosso corpo carnal pecar, que nós somos pecadores por identidade. O pecado na minha e na sua vida, querido, aprenda algo. Ele é um acidente, não identidade. Você está viajando numa estrada, que você já viajou milhares de vezes. Mas naquele dia, você tem um acidente. Você programou ele? Você disse, eu vou sair de casa hoje e vou me acidentar na rua? O pecado é assim na nossa vida. O apóstolo Paulo disse assim, ei, quando eu penso fazer o bem, o mal eu já fiz. E quando eu estou tranquilão, já foi, e aí eu caio em si, e aí é onde as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque eu entendo que sim, o meu corpo ainda vai desejar o que não pode, mas em Cristo eu estou purificado, eu estou justificado, eu estou lavado, eu estou remido no sangue de Jesus. Agora, se eu vivo de pecado em pecado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu peco hoje, peço perdão amanhã, peco depois. Alguma coisa precisa mudar aí dentro de você. E eu queria, depois dessa introdução, pedir para que você abra sua Bíblia comigo.
Põe o texto de Romanos para mim. Para a gente embasar um pouquinho o que nós estamos falando aqui essa noite para você. Romanos 8. Que versão que está aí? Amém. Eu vou ler na NVI. Não sei qual a sua versão. Hoje tem tantas versões que mudam bastante o entendimento da palavra do Senhor. Eu gosto de estudar na NVT, Nova Versão Transformadora. Se você não tem, baixe ela, porque ela é muito clara e objetiva. NVT, muito boa. Uma das melhores versões que tem hoje atualmente, que nos dá uma clareza muito grande da Bíblia e não rouba o nosso poder de interpretar. Você lê e interpreta com clareza. Se somos filhos, não é 17, é 1, gente. O outro é 17. Romanos 8:1. Portanto, agora. Portanto, agora. Ele não está dizendo de ontem. Ele não está dizendo de amanhã. Ele não está dizendo nem do instante que acabou de passar. Ele está dizendo agora. Nesse exato momento que você está respirando. Agora. Não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. Pastor, mas eu errei essa semana. Aquele que confessa alcança misericórdia. Portanto, nesse exato momento, independente das suas escolhas, independente do que você fez até esse momento de hoje, agora, nenhuma condenação há sobre você. Mas é só para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Então bate no peito assim, ó. Nenhuma condenação há sobre a minha vida. Porque eu estou firmado em Cristo Jesus. Ponto. Não existe condenação na sua vida porque você é bom, não. A condenação não existe porque você está em Jesus. Não existe condenação mais na sua vida, não é porque você jejuou a semana inteira, não. Não existe condenação na sua vida, não é porque você leu a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, não. Não existe condenação na sua vida, não é porque você deixou de fazer o que era errado, por cumprir a lei, não. Tem um monte de gente se auto-justificando. E achando que está vivendo o que está vivendo por conta das suas decisões. É óbvio que as suas decisões errôneas, elas têm consequências. Mas a abundância na sua vida só existe por causa de Jesus. Você não ora para ser mais santo, você não jejua para ser mais santo. Não é eu que falo isso não, nós vamos continuar lendo, você vai ver onde eu vou chegar. Se você sai daqui e lá fora você vive do teu jeito, você precisa rever hoje. Porque a graça ela gera em nós responsabilidade, mudança interna que vai externar no mundo físico que nós estamos vivendo. Se você diz para mim que você é salvo em Jesus, mas continua praticando as mesmas coisas, tem um versículo aqui que nós vamos ler, que vai pôr em xeque as suas convicções. Portanto, agora, nesse exato momento, para quem está em Cristo Jesus,
não tem condenação. Se Jesus voltar hoje, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. E eu oro para que ele volte hoje ainda. Mas ao mesmo tempo que eu oro para ele voltar hoje, eu oro, Senhor, deixa ainda eu pregar para mais um tantinho de gente aqui. Se o Senhor não volta, eu vou pregando. Mas se o Senhor voltar, amém, glória a Deus. Mas se ele voltar hoje, a gente vai tudo morar com ele. Vamos para as bodas do Cordeiro. Porque agora não existe nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Porque nós estamos guardados no Senhor. 2. Porque por meio de Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus. Tem nada a ver com você. Nada a ver com a sua bondade, com a sua obediência. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Do Espírito de vida. É a lei de Cristo. Nós levamos a carga um dos outros, então cumprimos a lei de Cristo. Nós amamos a Deus e o nosso próximo. Nós nos importamos, não para ser salvo, mas porque nós já somos salvos. Me libertou da lei do pecado e da morte. Por que da lei do pecado e da morte? Porque antes da lei dada a Deus, através de Moisés, não existia pecado. E onde não há lei, não há como imputar pecados. Mas quando o pecado, através da lei, foi exposto na nossa vida, superabundou, e a morte então começou a ter consequências drásticas. Porque se não tem lei, eu não posso te cobrar nada. É como você vir a esse culto, e eu já falei isso outras vezes, e você encostar o seu carro ali no estacionamento. Quem veio de carro? Povo rico, né? Glória a Deus. Tinha alguma placa dizendo proibido estacionar? Você parou ali, André, tinha alguma placa? Não tinha. Tinha TH lá? Placa? Não tinha. Tinha, Gerson? Então você parou o seu carro tranquilo. Você está aqui no culto tranquilão. Alguém pode te multar? Não. Mas você vem amanhã e eu botei uma plaquinha de proibido estacionar ali. Alguém pode te multar agora? Onde não há lei, não tem como imputar pecado. Aí sabe de uma coisa? Não tinha nada que dissesse que você podia ser multado. Moisés sai do Egito debaixo da promessa que Deus deu a Abraão. Deus dá a lei. Deus vem e põe a plaquinha. Não pode pecar mais não. Não pode errar mais não, porque senão o salário do pecado é a morte. Aí Jesus sabe o que ele faz na cruz? Ele vem e arranca a plaquinha. Ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas agora, você vai e não põe mal o carro aí não. Agora vai e não peca mais não. Porque agora eu te salvei e você teve um encontro comigo, então declarar com as suas ações que você foi alcançado. Porque agora não é mais porque a lei diz que eu não posso fazer, agora é porque eu não quero fazer, porque alguém inocente pagou um preço alto para que eu fosse considerado inocente. 3. Não vou nem olhar no relógio. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, porque a lei é chamada por Moisés do mistério da morte, do ministério da morte. A lei era incapaz. Nós seríamos incapazes de estarmos aqui hoje por causa da lei. De cumprir, de ser bom, de seguir os mandamentos, que não são 10, são 613. Aquilo que a lei for incapaz de fazer, trazer justificação, que é salvar alguém porque estava enfraquecida pela... Deus. Quem? Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelos nossos pecados, ou pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne. 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Não existe condenação, não existe lei mais sobre a nossa vida, no sentido de nós sermos salvos por cumprir a lei, para aqueles que vivem segundo o Espírito e não a carne. É para quem vive segundo o Espírito e não a carne. E é aí onde está a diferencial da igreja, que o povo está invertendo. O povo quer sair daqui, quer ir para o motel com a namorada. E quer que Jesus volte, quer ser salvo. Você está vivendo segundo a sua carne. Não existe condenação para quem vive segundo o Espírito. O povo quer vir ao culto, quer sair daqui para balada. Quer sair daqui, quer adulterar. Quer sair daqui, quer assistir pornografia a madrugada inteira. Porque a graça me salva. Rapaz, você está caindo numa desgraça que você não tem ideia. Você não tem noção. Não tem noção. Porque tudo isso é para quem vive segundo o Espírito e não a carne. 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para as coisas que o Espírito deseja. Eu não tenho mais vontade de ir para a balada, eu tenho vontade de vir no culto. Eu não tenho mais vontade de trair a minha esposa, porque eu entendo que a minha esposa é o presente que Deus me deu. Porque eu vivo agora segundo o Espírito. Eu não furo o sinal vermelho, mas não é porque eu não tenho vontade. É porque além de eu poder bater em alguém, de poder tomar uma multa, eu prefiro não fazer, porque agora a salvação chegou na minha casa. A salvação sempre chega na nossa casa antes do nosso arrependimento. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. O Senhor entra, o Senhor come com Zaqueu, e lá pelas tantas Zaqueu fala: Senhor, se porventura eu roubei alguma coisa de alguém, se porventura eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o Senhor diz para ele: Ei, Zaqueu, hoje salvação chegou na sua casa. A pergunta é: o que chegou antes, o arrependimento de Zaqueu ou a salvação? A salvação estava passando e olhou para Zaqueu e falou: desce, porque hoje eu vou mudar a sua história. A salvação chega primeiro do que nossos atos de arrependimento, mas agora a salvação que chegou em mim vai me levar a viver uma vida segundo o que o Espírito deseja para mim, não o que a minha carne deseja. É forte, né? Não estou acostumado a ouvir isso não, né? Estou acostumado a ouvir isso no life não, né? A gente prega uma graça, mas prega uma graça equilibrada, temperada, com responsabilidade, sem mimimi. Se você quer viver a sua vida do jeito que você quer viver, amém. Mas não diga que ninguém disse para você que você corria o risco de ficar de fora. 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz. É vida e paz. O retorno está alto, é por isso que está dando, quando eu venho para cá, para. A mentalidade da carne leva à morte. Porque eu não tenho a habilidade de ressuscitar. Mas a mentalidade de Espírito me traz vida e traz uma paz que ninguém consegue entender. Está tudo dando errado na minha vida. Eu estou vivendo uma vida em paz. Peça perdão, aí a gente perdoa, a gente passa a ter um bom relacionamento. Mas só pede perdão quem tem a mente renovada. Porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. 8. Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Quem faz o que a carne deseja não agrada a Deus. Pastor, o que é o que a carne faz? Bota Gálatas 5,16 para mim. Vamos ler junto. O que é mentalidade da carne? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De novo, Paulo está falando
que é viver pelo Espírito, que me leva a viver uma vida não sendo guiado pela minha carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo tinha sabedoria do que ele estava falando. A luta devia ser constante na vida desse homem. Ele devia errar com força igual a gente. Ele devia, mas ele entendeu. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque para quem está em Jesus não tem condenação. Quem traz condenação é a lei. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito, não tem condenação mais sobre a sua vida, porque você não está debaixo da lei. Porque Cristo Jesus é o fim da lei para todos aqueles que nele crê. 19. Ora, as obras da carne são... E eu não estou aqui para condenar ninguém. Não, eu estou aqui para... O próprio Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para dar vida ao mundo. Eu estou aqui para abrir a sua mente. Para que você saia daqui hoje com a consciência de quem tem te guiado, carne ou espírito. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Sexo fora do casamento. Impureza. Libertinagem. 3. 20. Idolatria. Feitiçaria. Ódio. Discórdia. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções. 21. Inveja. Embriaguez. Orgias. E coisas semelhantes. Eu, o apóstolo Paulo, dizendo, os adverto. Como antes já os adverti. Agora eu, o pastor de vocês, pastor Hélito, os adverto. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, a graça, ela não é uma graça soberana, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se eu pratico essas coisas, eu vou perder o céu. Ou melhor, nunca tive lá. Nunca tive perto de lá. Pastor, o que eu faço? Morra. Morra para os seus desejos. Morra para as suas vontades carnais. Morra para aquilo que sua carne deseja com força. Porque é melhor morrer em vida uma vez e ressuscitar com Cristo do que morrer de uma vez por todas, sem ter Cristo na vida. Passa, vamos continuar lendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque quem tem domínio próprio não vive segundo a carne, porque ele se controla. Mas quem gera isso em mim? O Espírito Santo. Você não é capaz de gerar esses frutos em você. Isso é fruto do Espírito. Você gera os frutos da carne em você, mas do Espírito não. É só Ele. Então é por isso que agora não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo está gerando frutos novos em minha vida. Eu digo, em outras versões diz isso. Eu digo. Contra essas coisas não existe lei. Ou seja, contra essas coisas que o Espírito Santo gera em nós, não existe culpa. Não existe condenação. Não existe punição. Porque tudo isso é fruto da lei. E onde não há lei, não tem como imputar pecado. Agora volta para a gente terminar de ler o Romanos. Onde a gente parou? Nem lembro qual versículo a gente estava. Não estava aí, estava acho que no 9, né? Estava no 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se
alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo. O Espírito habita aí? De fato ele habita aí? De fato ele habita aí? Se de fato ele habita aí, você está em Cristo. Mas se ele não habita aí, você não permanece em Cristo. 10. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. O corpo deseja o que é errado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Eu erro no meu corpo, mas o meu Espírito está vivificado no Senhor, me ensinando a não errar mais. É uma luta diária. É uma luta diária. 11, vamos acelerar para a gente terminar até o 16, 17, 16 e a gente para. E se o Espírito daquele, que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre dos mortos, dará vida aos seus corpos mortais. Você só tem vida no dia que Jesus voltar, se você já tiver partido, se você tiver em Cristo Jesus guardado. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo vai nos ressuscitar dentro dos mortos. Vai dar vida ao nosso corpo carnal. Hoje é uma boa noite para você morrer. É uma boa noite para você morrer. Mas é uma melhor noite ainda para você ressuscitar em Cristo. Nascer de novo. Não mais guiado pela carne, mas segundo o Espírito. Acho que eu não li todo, né? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se ele habita aí, tem que ter vida. E não é qualquer vida. É reinar em vida. Não é uma vida de coitadinho. Coitadinho de mim. Sou crente, ser crente é sofrer. Você está sendo guiado pela carne. O Espírito de Deus superabunda em nós em todas as áreas. 12. Portanto, irmãos, ele não está falando para a gente fora da igreja, não. É para crente. Portanto, irmãos, era a congregação, era a igreja. Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Você não deve nada para a sua carne, você não deve nada para o diabo, você não deve nada para os seus desejos. 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quer ter vida? Não essa vida que nós estamos aqui hoje. Quer ter vida? Então pelo Espírito faça morrer os atos do seu corpo hoje, da sua carne hoje. Diga: Espírito Santo, eu entrego a minha vida nas suas mãos e eu morro para os meus desejos. E eu renasço para uma vida contigo. Pastor, eu já fiz isso. Faça de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Todas as vezes que eu faço o apelo, ou que algum pastor aqui faz o apelo, eu sou o primeiro a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou entregando a minha vida de novo para o Senhor. Eu estou nascendo de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Não é como os nossos irmãos que se batizam toda vez que erram, não. Mas eu nasço todas as manhãs novamente. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho? Vou perguntar de novo. Pensa. Você é filho? Então vou dizer com clareza para você. O Espírito Santo não te guia a ver pornografia. O Espírito Santo não te guia a atrair a sua esposa. O Espírito Santo não te guia a beber. O Espírito Santo não te guia para uma balada. O Espírito Santo não te guia a fazer coisas que você não deve fazer. Se você tem feito tudo que a gente leu das obras da carne, está na hora de se rever. Porque os que são filhos são guiados pelo Espírito. Não significa que o Espírito Santo não vai na sua impureza e te arranca de lá. Ele pode ir lá dentro da balada te buscar, mas ele não te leva lá. Ele pode ir lá no momento que você está traindo a sua esposa, te tocar de uma forma sobrenatural e fazer você entender que aquilo não é a vida que ele tem para você. Mas ele não vai te conduzir a fazer isso que você está fazendo. Eu vou dizer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque se eu sou filho, as minhas práticas têm que condizer com as práticas de um filho que é guiado pelo Espírito. Não significa que ele não me perdoa. Porque João diz que aquele que não peca, como eu disse, é mentiroso. O amor do Pai não está nele.
Mas João diz assim: filhinhos, todavia, entretanto, se porventura vai acontecer vocês pecarem, fica tranquilo. Existe um advogado sentado à destra do Pai, não para te condenar, mas julgando a sua causa e intercedendo por você. A sentença seria culpado. E Jesus diz: não, é inocente, porque eu paguei o preço. Mas isso tem que gerar uma mudança de vida em nós. 15, vamos acabar. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho. Se você é filho, se comporte como tal. Mas se você desobedecer, eu não vou deixar de te amar. Qual de vós, se o seu filho errar hoje, você vai deixar de castigo por um mês sem sentar na mesa para almoçar com você? Você que é pai, vai deixar? Você errou, você tirou vermelha na escola, vai ficar um mês sem almoçar comigo. Você vai fazer isso? Vai fazer, Gerson? Mas a igreja acha que Deus faz. Ele não pune, ele me ensina. E ele tem mais paciência que a gente no processo de transformação. Mas você precisa nascer de novo. Ele deixa você viver a sua vida. Ele deixa. Ele não é que nem um ladrão que invade. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A porta precisa ser aberta. Como? Morrendo. Morrendo. Receber o Espírito que te adota como filho, por meio do qual clamamos Abba Pai. 16, a gente ora. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. O próprio Espírito de Deus que mora em nós, nos lembra todos os dias, pela manhã, que nós somos filhos. Todos os dias, quando você abre o seu olho, que você respira, às vezes dá vontade de jogar o celular na parede. Como eu falei quinta, glória a Deus que essa semana eu venci isso. Não tive vontade de jogar na parede nem um dia. Mas todas as vezes que você acorda de manhã, o Espírito Santo está te lembrando aí, você é filho. Se comporte como tal. Estou te dando mais uma oportunidade. O ontem já passou, o amanhã é futuro. Aproveite o único dia que você tem, que é hoje. Agora. Você tem um restinho de hoje ainda. Como é que você vai encerrar o seu hoje? Amanhã, como é que você vai contar o dia de hoje? Foi só mais um dia que eu sobrevivi? Ou foi um dia que eu me comportei como filho? Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Existe uma herança liberada sobre a nossa vida. Mas como eu vou acessar essa herança se eu não quero ser conduzido pelo Espírito? Eu quero viver a minha vontade. Não vai. E aí o irmãozinho que converteu ontem está alcançando isso e você murmura no banco, dizendo: rapaz, o cara se converteu ontem. Era bandido, fumava, usava droga, fazia um monte de coisa, mas e agora? Porque realmente, verdadeiramente, ele entendeu que ele precisa ser guiado pelo Espírito. E talvez nós que estamos uma vida dentro da igreja, queremos ser guiados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos e pelo aquilo que a gente acha que é certo ou não. Eu prefiro ser guiado pelo Espírito. Tem mais alguém? Então nasça de novo, independente de quantos anos você tem de igreja. Independente de quantos anos você tem de convertido. Pastor, me batizei faz 200 anos. Não me importa. Importa que agora, nesse exato momento, não existe condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria orar com vocês, para a gente encerrar, que já deve ser 10 horas. Preciso comprar um relógio. Se alguém quiser doar um relógio para o pastor, porque eu não quero mais pregar com o púlpito aqui. Quero pregar sem assim. Se coloque de pé, vamos orar. É o primeiro culto do retorno, né? Tirando o quinto, é o primeiro culto de celebração mesmo. Então, amém. Você me perdoa que eu passei um pouquinho do horário aí. Amanhã eu tenho certeza que o pastor Gerson vai acabar no horário. Tenho certeza. Joguei a responsabilidade para ele. Eu queria orar com você. A gente podia cantar.
Sei que o horário já foi, mas algo bem espiritualzão, assim, para a gente acabar o culto. Aquela música assim, para o povo ir chorando embora e dizendo, uau, se virem. Eles amam isso, gente. Amo quando eu faço isso, né, Maurício? Enquanto isso, querido, você que está no seu banco, eu quero te convidar a refletir um pouquinho na sua vida. Por que você está aqui? Por que você acordou hoje? Por que você está casado com a pessoa que você está casado? Por que você namora com a pessoa que você namora? Por que você trabalha no emprego que você trabalha? Por que você anda com as pessoas que você anda? Qual é o propósito de tudo isso? Porque uma vida sem propósito é como sementes guardadas no bolso. Não tem produtividade. Você precisa ter propósito. Só que você não vai achar propósito para essa semente que está no seu bolso sem você nascer de novo. Então nasça de novo. Hoje, agora. A banda vai cantar. Nós vamos orar. E você vai dizer comigo, mesmo que você já tenha 200 anos de convertido. Vai dizer, Senhor, hoje eu decido entregar a minha vida nas suas mãos. Para viver no centro da sua vontade. Para viver aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu não sou mais órfão, eu sou filho. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Hoje eu não estou mais debaixo do domínio da lei e das obras da carne, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo. Ainda que a minha carne deseje, ainda que o meu corpo traga a existência, isso não é a verdade sobre quem eu sou. Eu sou salvo. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justificado. Eu sou, pastor. Eu sou. Canta. E aí nós vamos orar. Se você pode, ore ao Senhor. Ore com essa canção. Porque essa canção é uma oração. Feche seus olhos, mentalize Ele sentado no trono dele, em nome de Jesus. Diga para Ele, todo o meu louvor é para Ti, Senhor. Todo o meu louvor é para Ti, Senhor. Oh! Aleluia. Seja um novo. Seja Será que você pode declarar em alta voz? Eu queria te ouvir. Ele quer te ouvir. seja um domínio pelos séculos dos séculos. Seja Aleluia. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare isso com toda a sua força. Poderoso Deus,
Declare a soberania do seu Deus. Declare a soberania do seu Deus. Será que você pode pôr a sua mão no seu peito assim e orar comigo? Você que está em casa nos assistindo até esse horário, será que você pode pôr a sua mão no seu peito e orar comigo? Eu queria que você repetisse em alta voz essa oração comigo. Eu oro daqui e você ora aí. Senhor Jesus. Não, eu não te ouvi. Senhor Jesus, essa noite eu decido nascer de novo. Eu não quero mais ser conduzido pela minha carne. Eu quero ser conduzido pelo seu Espírito que traz vida. Eu não tenho a habilidade de ressuscitar, mas o Senhor tem. E por isso eu decido hoje morrer para as minhas vontades, para os meus desejos, para a minha carne. E eu decido viver segundo a tua vontade, que é sobrenatural, que é perfeita, que é boa e que é agradável. E que a partir de hoje eu não faça mais aquilo que não te agrada. Porque os que são filhos, você repete com mais força agora, porque os que são filhos são guiados pelo Espírito. E eu sou filho. E eu sou, mas fala isso com convicção, vai, convicção. E eu sou filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cortar o brilho do Jeff. Te espero amanhã às 10 horas da manhã para celebrarmos juntos. Que você tenha uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. Vai em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Life House, life em sua vida. Que Deus te abençoe, vamos que vamos.